Olá, eu sou a Jéssica. Me chamo Anderson. Nós somos o casal Com propósito. Então, gente, para quem nos acompanha, a gente já tinha falado um vídeo, né, nos stories, que a gente já quer gravar vídeos sobre casais. Um mundo que muitos estão condenando aí, casamento é falido, casamento não é futuro, enfim. Então, a gente que temos ao total aí de casados 12 anos, vamos fazer agora, 12 anos nesse mês, né? E em outubro, entre namoro, e vamos fazer 20 anos desde que nos conhecemos. E uma vasta bagagem. Bagagem com perdões, com quedas, com reconciliações e com o principal, entendendo que quando Deus é a base do nosso relacionamento, tudo vai bem, tudo coopera para o bem. E assim, gente, eu falei esse tempo de casados não para ser somente isso como referência, principalmente porque eu conheço vários casais que têm 30 anos, 40 anos de casados. E muitas vezes não tiveram a experiência que nós tivemos. Nós já passamos por muitas coisas, provações, nos alegramos juntos, choramos juntos já. Então, assim, bastante coisa nós passamos e entendendo o nosso propósito. Vejo muitos casais que apenas estão juntos, apenas estão, eu acho que, num negócio junto, mas casados de verdade não estão. Então, tempo de casados não quer dizer muita coisa. Uma coisa que eu sempre falo para Anderson, que na mesma velocidade que você machuca o outro, que você magoa o outro, na mesma velocidade precisa haver o perdão. Verdade. O arrependimento e o perdão. É uma coisa que um dia desse, essa semana, inclusive, me perguntaram, cara, como é que você ficou sabendo que Jéssica era a pessoa escolhida para você? Porque ele perguntou primeiro, quanto tempo vocês têm, cara? A gente vê que vocês se dão tão bem, enfim. Quanto tempo vocês têm, como é que vocês conseguem ficar dessa forma e como você ficou sabendo que Jéssica era a pessoa ideal? Só que isso é um tema bastante denso, né? Ainda mais porque bastante longa. E a gente vai deixar para um outro vídeo. Mas assim, o importante é como permanecer, porque às vezes muitos casais conseguem ver que aquela pessoa é ideal para ela, quando tá no namoro, se conhecendo ali, tá tudo perfeito, mas de repente a gente vê, antigamente era não tão comum, agora casais com 1 ano de casado, 6 meses, 2 anos de casado já estão se separando. Porque é aquela coisa, o namoro, o noivado, ele serve para o conhecimento, mas nem tudo é de fato conhecido enquanto está ainda numa relação de namoro, de noivado, mas de fato quando você se casa, e você não consegue sustentar aquilo que muitas vezes você ali ocultava. E uma coisa que sempre a gente costuma falar, né, os homens, treino é treino e jogo é jogo, né? Sabe? Namoro é treino, por mais, enfim, namoro é treino, o jogo mesmo, competição é o casamento, né? Não que o casamento é uma competição, mas assim, é o jogo valendo, né? Então assim, uma das coisas que eu quero separar 3 coisas hoje que acho que impede que o casal permaneça juntos. Primeiro, vou dizer 4, aliás. Primeiro é o casal não ter Cristo como seu centro. Sim. Né? Porque o Cristo ele deixou 2 coisas. Dos 10 mandamentos ele conseguiu resumir em 2, né? Que primeiro é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Um casal que não ama a Deus, ele não entende quem eles são em Deus. É verdade. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo, amar o teu próximo como a si mesmo. Se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós conseguiríamos já largar na frente com relação a um casamento de sucesso. E eu vou pegar essa parte do amar o próximo como a si mesmo, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas é nítido, que precisamos deixar Deus como o centro de tudo. Mas amar o próximo como a si mesmo, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Muitas vezes a gente nós achamos que amamos o próximo, eu acho que eu amo meu esposo, mas muitas vezes eu deixo de me cuidar, eu deixo de me amar, deixo de me priorizar também. Somente priorizando a ele, a filhos e esquecendo de si. E quando você faz isso, significa que você não está se amando e você apenas acha que está amando o seu cônjuge, o seu filho, sua filha, mas de fato você não está. Verdade, gente. O intuito desses vídeos serão vídeos rápidos. Vamos ver se a gente consegue falar, porque são 2 pessoas que falam muito e um casal que gosta de falar muito e assim, como falei, temos muita bagagem. Mas, vamos lá. O segundo ponto importante é deixar as bagagens para trás. É algo que no nosso primeiro ano, nos nossos 2 primeiros anos, principalmente no nosso primeiro ano, foi um grande desafio. E olha que nós tínhamos já um longo tempo de namoro. E assim, mas quando nós começamos a morar na mesma casa, as bagagens começaram a pesar e atrapalhando, sabe? Sim. E desde pequenas coisas. Digo, desde a forma que, por exemplo, uma coisa que até então
eu como homem, sempre tive qual era a minha mulher de referência, era minha mãe. Então eu achava que tudo que ela fazia era o correto. Assim como também para a mulher, para mim também. A minha referência, é o pai dela. O meu padrão daquilo de o que se fazia dentro de casa, era minha mãe. Isso. Então assim, tudo que eu fazia, que ela ia fazer, que era diferente de repente do que minha mãe fazia, não, mas tá errado. Mas por que tá errado? E eram pequenas coisas, até a forma de escorrer o arroz, a forma de fazer um suco. Dobrar um pão de prato. Até pequenas coisas. Mas minha mãe dobrava assim. Mas a minha dobrava assim. Então assim, quando vocês se casam, se deixará pai e mãe e se tornarão um só. E é isso que muitos casais às vezes não conseguem fazer. É verdade. Como falei, o primeiro ano foi muito desafiador pra gente, porque a gente teve que deixar essas bagagens pra trás. Tivemos que, na verdade, aprender, porque levamos as bagagens para dentro de casa e com os desafios, né, com as situações, entendemos que para a gente dar certo e dar continuidade, teremos que jogar ela fora e construir a nossa nova bagagem para sermos um casal, largando tudo aquilo que aprendemos com nossos pais. Não tudo, né, mas as coisas boas, as coisas principais, sim. Mas coisas que precisariam, nós dois, termos que solucionar aquilo, precisamos largar e construir a nossa bagagem. Verdade. Uma coisa que eu tinha um colega que ele jogava futebol todos os dias antes de casar. E depois, quando ele casou, ele continuou jogando todos os dias, né? E assim, a esposa vivia reclamando dele, lá vai ele, né? Vai dar mais atenção aos amigos. Aí ele, rapaz, mas você já me conheceu assim, porque você tá reclamando agora? E aí é onde entra a conversa, o bom senso, né? Será que conversaram isso no casamento? Antes do casamento? E por mais que de repente não conversaram, vamos agora largar a bagagem. É um peso. É sobre você ceder, isso, né? Você cede um pouquinho, você cede um pouquinho. Vamos lá. Será que eu, como homem do lar agora, será que eu não tenho novas atribuições? Que é dar atenção à minha casa, dar atenção à minha esposa? Velho, quando você era casado, quando você era solteiro, tudo bem, né? Se você queria jogar bola. Mas se você quis casar, é uma nova vida. Então, tem coisas que não devem prevalecer, né, acima do seu casamento. Então, é uma bagagem também que o cara tem que deixar pra trás, assim como a mulher. Assim como a mulher também. Muitas vezes tem mulher que... eu vou dormir na casa da minha mãe. Eu vou dormir na casa da minha mãe. Vou fazer isso com minha mãe. Eu sei que às vezes tem momentos, tem situações que é necessário você dormir na casa de sua mãe. Mas é preciso haver a conversa. Seu esposo tá de acordo? Tá fazendo bem pro seu casamento? Como é que tá a situação? Não, larguei meu marido lá, ele se vira e vou dormir na casa da minha mãe. Isso não existe. Verdade. Você vê como é casa conectado, né? No espírito aqui. É justamente isso que ela falou, já emenda com o terceiro ponto. E a gente nem ensaiou isso aqui, essa fala, mas assim, esse terceiro ponto que é justamente você não saber deixar a casa dos seus pais, verdadeiramente. Sim. A gente já falou das bagagens e eu deixar a casa. Eu conversei com um colega, enfim, um homem até profissionalmente bem sucedido, né? Mas que eu via a fala dele, algo que me incomodou. Ele, não, mas lá em casa a gente fazia assim quando era pequeno. Aí eu, lá em casa, não entendi, cara. Não, lá em casa, na casa de mamãe. Aí eu disse, fiquei comigo, não falei com ele, até mesmo porque a gente estava tratando sobre esse assunto. Sim. Mas é isso onde você reconhece só na fala se o homem de fato saiu da casa, entendeu que sair deixará seu pai e sua mãe, quando ele fala que a casa dos pais é a casa dele. E, gente, eu não tô sendo extremista aqui, tá? Não quero... mas você vai abandonar os pais. Não, mas é entender que você tem um novo lar. E a sua casa não é a casa dos seus pais, né? A sua casa é onde está a sua esposa. E... Gente, houve uma falhazinha, faltou energia aqui, mas vamos dar continuidade, porque tá fluindo esse vídeo. É verdade. Então, assim, o cara que tava falando, o cara que não entende isso, não só o homem, a mulher também que não entende isso, né? Meu irmão acabou falando um exemplo, como eu falei, já conectou com o próximo tema. A mulher que, não, tudo eu vou dormir na casa da minha mãe. E deixa o homem lá sozinho, mas peraí. Uma coisa, você pode dormir de forma esporádica ali por alguma ocasião, caso especial, um Natal, enfim, uma data comemorativa, mas... Algo que concorde ali com o seu que seja em concordância, né? Mas o homem, a mulher que não entender isso, que você tem que deixar realmente. Não existe aquele negócio, qualquer coisa eu volto pra casa dos meus pais. Uma coisa, quando no primeiro ano de casamento, teve tanto conflito entre a gente ali, entendimento, que estava ao ponto de a gente pensar em separação, né? Jéssica, algumas vezes eu também pensamos isso e até verbalizamos, mas depois eu disse, rapaz, não existe isso não. É aquela coisa, na verdade, por criação, muitas vezes a mulher ensina, não só a mulher, mas como o homem também hoje em dia, ensinando assim, não deu certo, separa. Não deu certo, separa. E Anderson, ele já veio com a visão que, se eu casar, vai ser pra vida toda. Na verdade, até o próprio mundo hoje, o que ensina? Não, minha filha, meu filho, você primeiro estuda,
faz o seu pé de meia, né? Como diz o ditado. Você primeiro constrói o seu, porque se não der certo, você separa. Ah, não, mas eu tô sendo... Não existe isso. Devia ser uma coisa que não existe, entendeu? É mesmo que você dizer bem assim, não, se não der certo na vida, você se mata. Existe isso, porque o cara não se deu certo na vida, não conseguiu um emprego, de repente. Se matar não existe, é coisa que não deveria existir no vocabulário. Se não der certo, separa. Então, o terceiro ponto era isso, né? Com relação a entender que é deixar a casa do seu pai e de sua mãe. É verdade. E o último ponto, o que é casais que não pensam como um só, verdadeiramente. É isso que a gente vê, a gente quando vai aconselhar casais. Eu acho que uma grande parte dos casais hoje em dia, eles têm a divisão e a separação mesmo estando juntos. É verdade. Você tem ideia, tem casais que... o mais comum de todos, eu acho que é as finanças, né? Acho que um casal, nós hoje temos uma finança só, conta conjunta, e como ela é mais organizada financeiramente do que eu sou um cara muito gastão, agora eu tô controlado, agora já aprendi, depois de tanto apanhar, mas enfim, ela administra e às vezes eu não sei nem quanto é que tem na conta, eu até pergunto pra ela quanto é que tem. E não existe isso, mas assim, vamos lá, vamos pro básico, né? Como eu falei, isso é o mais comum em todos os casais, é finanças. Mas tem outras coisas também básicas, por exemplo, eu tenho a minha rotina, né? E não importa a sua, a minha, mas peraí, vocês são um só agora. Como é que existe? Não, minha rotina e... Uma coisa assim também que às vezes parece ser tão boba, mas que acontece muito. Os dois dirigem, existe um carro para os dois. Meu carro, seu carro. Não, é nosso carro. Verdade. Não existe meu, não existe seu, existe nosso. É bem assim a questão do você trabalha, você tem uma empresa, você recebe ali o seu salário. Meu dinheiro não é meu dinheiro, não é seu dinheiro, é nosso dinheiro. Nós somos um só. Verdade. Então, se é um só, tudo se torna de um só. E somos dois. Até, teve uma época que Jéssica, justamente na vinda de Esther, a gente decidiu que ela iria ficar somente cuidando, ter um tempo integral para nossa filha, né? Ter uma atenção para não ter que deixar com babá, não financeiramente, né? Mas é mais porque a gente queria imputar a nossa educação, principalmente nesses primeiros anos de vida, nos primeiros meses. Sim. E a gente decidiu juntos de ela ter essa dedicação da nossa filha. E é interessante que, assim, quando eu recebia a participação de lucro, o 13º, eu falava, olha, nossa participação de lucro entrou. Olha, nosso 10º entrou. Nosso salário entrou. Né? Porque não é meu, né? Porque ela contribui com isso. Quantas vezes eu já, muito frustrado, às vezes chegava estressado e com algumas coisas, às vezes iria tomar decisões de cabeça quente, errada, e ela chegava, compartilhava com ela, e ela chegava, e ao mesmo tempo ela me aconselhava com palavras de sabedoria, e eu iria ir lá e aplicava e dava certo, né? Então, assim, por que não também? Será que é só os ônus que é nosso? Os bônus, será que também é nosso? E aquela coisa, né, amor? Você com aquele dinheiro de ambos, compra-se uma casa. Mas a casa não é só de uma pessoa. Exatamente. A casa é nossa casa. Exatamente. Então, como é que a casa é nossa e o salário é só seu? Não tem como, isso não bate. Se aquele dinheiro serve para comprar o alimento para todos, serve para lazer para todos, serve para comprar, né, bens para todos, então aquele dinheiro é de todos. Então, assim, como falei, a finança é o que mais pega para muitos casais, mas eu vejo pequenas coisas também que o casal pensa, não, aqui é meu, né? Não existe nós. Eu falei, desde uma comida, não, mas eu... Então, assim, pequenas coisas fazem diferença no dia a dia, que vão acumulando, e como sempre falo, a gente sempre conversa, quando vai aconselhar alguns casais, é o ceder. Cada um tem que ceder um pouco, não existe somente um ceder, cada um vai ter que ceder, não existe um casamento que ninguém vai ceder. Né? Quem casou e não sabe disso, saiba disso, tá? Saiba que vai haver muitas frustrações, porque se você não cede, o outro também... aquele ditado mais certo, 2 bicudos não se deixam. Então, assim, gente, eu acho que é isso por hoje. A gente, como falei, a proposta até ficou um pouquinho grande esse vídeo, mas a proposta é trazer algo resumido, vídeos curtos, né, para abençoar a vida de casais, trazer um pouquinho da nossa experiência. E compartilhar também nosso testemunho. Né? Nós temos essa cara de novo, assim, casal jovem, mas temos aí 12 anos de casados, experiência, 20 anos ao total, desde casados e namoro, e experiência que eu acho que tudo que um casal de bonança e provações poderiam passar, nós já passamos, né? Ao longo desses dias aí, nos acompanhe e nós iremos compartilhar. E se você quer saber algum assunto específico, a nossa opinião, compartilha aí, deixa aí, que nós amaremos, né, compartilhar isso com vocês, tá? E é isso, nós somos o casal com propósito. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.